Nós estamos vindo de uma série de palavras falando sobre liderança. A orientação que o Senhor nos deu nesse dia de quinta-feira de ministrar o culto é criados para vencer. Diga comigo, eu fui criado para vencer. Você foi criado para vencer. Esse livro nos garante isso, palavra por palavra. Foi por isso que o Senhor entregou a sua vida na cruz. E nós vimos de uma série de ministrações falando sobre líderes que governam. Quantos estavam aqui no último culto que o apóstolo Hélio ministrou? Dê um aceno. Para você que não esteve, de modo rápido para relembrar, nós temos uma palavra profética sobre essa casa. Ou seja, o Senhor falou algo conosco através da vida do apóstolo Hélio e deu uma direção para essa casa. Que nós damos um salto para o futuro. Nós estamos num tempo de um salto para o futuro. Nós já estamos em plenos ares, saltando para um futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele vai nos tirar da retaguarda e nos colocar na vanguarda. Não na vanguarda da televisão, também estaremos lá. Quantos recebem? Amém! Nós estaremos lá também, mas nós sairemos como povo de Deus de uma posição lá atrás. Ah lá o povinho da Bíblia, olha lá aquele povinho. E nós vamos para uma posição de governo. Nós vamos para uma posição que governa, que produz justiça. É disso que o Senhor está falando. E se tiver que passar pela vanguarda, certamente passaremos pela vanguarda. Nós vamos ocupar lugares de liderança. E para isso, diga assim, quem vai fazer isso? Pergunta para mim, vocês sabem que eu sou professora, desculpa, eu também sou professora. Professora não consegue falar sozinha, então vocês têm que me ajudar nesse culto. Quem vai participar disso? Pergunta para mim, quem vai participar disso? Agora grita bem forte, eu vou. Nós vamos fazer isso. E para isso nós estamos sendo equipados. Existe um potencial dentro de cada um de nós. E esse potencial vai ser levado à potência máxima, vai ser ativado à potência máxima. Porque esse potencial, o apóstolo nos ensinava, é como uma semente. Pega uma semente de laranjinha. Você já parou para pensar que ali tem uma árvore frondosa de laranja? Uma laranjeira? Uma laranjeira daquela, uma mangueira, está dentro daquela semente? Quando você lança a semente à terra e você planta, todo o potencial da laranjeira já está naquela semente. Já parou para pensar nisso? Eu pego minha filha no colo, eu tenho 3 meninas, uma tem 4 meses de idade, é aquele bebezinho, e eu fico assim, meu Deus, ela saiu de 2 sementinhas. E quando a gente faz o primeiro ultrassom, uma coisinha assim, está lá viva. E tudo que ela vai ser estava naquela semente. Tudo que você vai ser em Cristo não está fora, está dentro de você. E você é inserido no corpo que se chama igreja para que esse potencial seja ativado. Mas a semente, o apóstolo nos ensinou que ela passa por fases. Quando eu coloco uma semente na terra, ela nasce a semente, eu tenho a semente, então tenho o nascimento. Na sua vida você precisa ser inserido no corpo de Cristo. E você só faz isso quando você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você acessa esse potencial que só Ele pode nos dar. Veja, eu não estou falando aqui de potencial de faculdade, de estudo, de MBA, de cursos, de quantos idiomas. Tudo isso é maravilhoso e pode contribuir para o teu propósito. Mas eu estou falando de um potencial que é ativado somente a partir de Cristo em nós. É desse potencial. E aí todas as habilidades e todo o seu estudo e conhecimento, aliado a esse potencial, você cumpre o seu propósito. Mas para isso você precisa nascer. Quantos já nasceram de novo? Faz assim. Depois você tem que morrer, porque a semente ela morre. Aquela sementinha, primeiro ela tem que morrer, para que o potencial dela seja ativado. Quando você chega em Cristo, você precisa começar a negar a si mesmo. E eu marquei uma frase que eu achei tremenda, que o apóstolo falou, que diz assim, ó. Como é difícil aos poderosos, os letrados, os cheios de si. Você pode pôr muitas coisas aí, né? Como é difícil para aquele que é cercado de uma condição financeira muito boa, daquele que tem o poder na mão, daquele que tem muito estudo e conhecimento. Como é difícil, muitas vezes, para essas pessoas falarem, achei alguém maior do que eu para conduzir a minha vida. Estar em Cristo é você olhar e falar assim, eu achei alguém maior do que eu e que vai fazer muito melhor que eu na condução da minha vida. E aí você entrega a sua vida a Ele. E o apóstolo falava disso.
E chegamos nisso, crescimento, a ativação desse potencial. E quando eu buscava, Senhor, e agora? O que o Senhor deseja falar? E o Senhor me falava, tempo. Diga comigo, tempo. Discernir os tempos. Nós estamos dando um salto para o futuro. Cada um de nós, cada um de vocês que está sentado aqui, nós estamos num salto para um futuro que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é fato. Creia você ou não, acredite você ou não, esteja duvidando você ou não, esteja até você lutando contra isso ou não, você vai dar um salto para o futuro. Mas você pode determinar para qual futuro. E para você determinar isso, passa pelo discernimento do tempo. Porque o Senhor me dizia assim, um líder em Cristo discerne os tempos de Deus, e isso capacita a dar um salto para o futuro. Um líder em Cristo, ele discerne os tempos de Deus, e isso que nos capacita a dar um salto. E aí você pode falar assim, não, essa palavra nem é comigo, porque nem líder eu sou, nem trabalho, talvez você seja como eu trabalho só de mãe, só trabalho de mãe. Só trabalho de mãe, né? Só isso. Então eu nem sou líder, né? Eu só lidero 3 crianças, um cachorro. Enquanto meu marido não está, 3 crianças, um cachorro, a minha casa. Nós nascemos para liderar. No seu trabalho, na sua casa, no seu ministério, na sua faculdade. Nós nascemos para manifestar aquele que nós carregamos, e isso é liderança. Liderança não é estar num cargo trabalhando apenas, isso também é liderança. Mas liderança é onde você coloca a planta dos seus pés, você manifesta aquilo que você carrega, que é Cristo. E aí você é uma referência. E aí você é alguém que aponta o caminho. E aí você é alguém, enquanto todo mundo está dizendo, olha, não tem mais homem e mulher. Você decide quando você cresce. Você lá e vai e fala, tem sim. E funciona, e a família funciona, e a família existe. Você lidera. Você aponta um caminho. É dessa liderança que o Senhor está falando. Mas por que a liderança em Cristo, nós temos que discernir os tempos para poder dar esse salto? Eu falava, por que, Senhor? E ele dizia assim, porque quem está em Cristo acessa o futuro para estabelecer no presente o caminho para esse futuro. Quando nós estamos em Cristo, e Ele nos fala, vocês darão um salto, Ele nos aponta aonde nós chegaremos. Ele nos aponta o nosso destino profético, ou seja, aquilo que surgiu no coração dele. Ele aponta um alvo, Ele aponta um final, Ele aponta algo a se consumir. E você acessa isso para quê? Para ficar deslumbrado, oh, você é um milionário, oh glória, chega logo esse dia. Aqui nós temos palavras assim. Mas Ele te aponta e nos permite ver através do profético, para que no presente nós possamos estabelecer esse caminho para construir e chegar lá. Ele aponta o futuro, para que nós possamos estabelecer o caminho no presente. E aí eu te pergunto, qual caminho você está estabelecendo? Qual caminho para aquele futuro profético, para aquele destino você hoje está estabelecendo? O que você está estabelecendo hoje na sua vida vai te levar para esse caminho profético? Para aquilo que o Senhor já disse? E aí vem uma palavra da apóstola Leila que eu gosto muito na primeira ministração desse ano, que ela disse assim, quando o Senhor nos faz uma promessa, automaticamente Ele nos conecta com o futuro. Quem tem promessas do Senhor aqui? Alguns nos levantaram a mão. Eu quero falar para você do manual de promessas, aqui ó. Todas estão aqui. Se você não conhece isso, você precisa conhecer, porque você está sendo roubado. Porque aqui é a carta de amor. Eu gosto de falar assim, aqui é a carta do amor, de papai para filhinho. E se você não conhece a carta do amor, você desconhece as promessas que Ele fez para você. E aí você é roubado. Mas além dessas, Ele ainda preparou outras mais. Ele vem só para o nosso ouvido, através do Espírito dEle. E fala, eu tenho isso para você. Nós somos cheios de promessas dEle. E sabe o que nós aprendemos nessa casa? Que quando Ele nos promete algo, Ele nos conecta com o futuro. Então eu queria dizer para você hoje, muitos levantaram as mãos que têm palavras proféticas, que têm promessas da parte do Senhor. Hoje você vive conectado com o futuro ou conectado com a sua realidade?
Você hoje está vivendo conectado com aquilo que o Senhor já disse que vai acontecer? Ou você está conectado com a realidade que te limita e que diz exatamente que aquilo não vai acontecer? Qual é o seu ponto de vista nessa noite? O Senhor diz que não interessa o seu ponto de vista, porque Ele vai mudar o seu ponto de vista, para ajustar com o ponto de vista dEle. Mas você tem que querer. E quando eu falava assim, Senhor, como eu vou pregar isso? Ele me dizia assim, você tem autoridade. E eu vou dizer para vocês porque eu tenho autoridade. Porque Ele me disse isso. Há 12 anos eu entreguei a minha vida para Ele. Eu entreguei mesmo. Eu me apaixonei por Ele. E quando eu entreguei a minha vida a Ele, eu entreguei tudo que eu era, que eu tinha, que eu não tinha. E é uma situação que há 12 anos eu espero nele. 12 anos. Esperando. Em fidelidade. Inserido no corpo. Em 12 anos, muitas vezes eu quis desfalecer. Eu quis desistir. E o corpo me sustentou. Por isso eu queria convidar você que nos visita há pouco tempo, a primeira vez. Você precisa entender o que é corpo de Cristo. Se você não sabe nada de igreja, talvez você seja como eu era. Eu não vou naquele lugar de crente que pede dinheiro, aquele povo chato da Bíblia embaixo do braço. Eu queria te convidar, nós temos ministros à disposição para te ensinar o que é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é vida. Religião é morte. Aqui nós temos corpo, nós temos vida. E nesses 12 anos... Aqui, sobre a face da terra, a igreja que Deus deixou é o corpo dele. E essa gera vida, porque do corpo flui vida. E você, se quiser conhecer, nós estamos à sua disposição para te apresentar isso. Porque talvez você seja como eu, não conhecia nada. Só conhecia os crentes com Bíblia embaixo do braço. Mas hoje eu faço parte do corpo. E nesses 12 anos em que eu quis desistir, esse corpo me sustentou. Esse corpo levantou homens e mulheres que me pegaram pela mão e ia falar, é lá que você vai chegar. É lá que você vai chegar. E vinha pedrada, e vinha tudo, é lá, é lá. Deus levantou algo tão precioso que se chama paternidade. Na vida do apóstolo L, que abriu mão da própria vida para exercer isso, para viver, para pulsar por isso. E falava, é lá que você vai chegar. É lá. 12 anos. E quando eu comecei a preparar essa palavra, 12 anos se cumpririam um dia. 12 anos chegou o fim, o início do novo ciclo. Aquilo pelo qual esperava chegou a minha vida. Aquilo pelo que eu esperei há 12 anos chegou a minha vida. Aquilo já começou uma nova fase. Aqueles 12 anos ficaram para trás e o Senhor cumpriu na minha vida. O que é que você está querendo jogar fora hoje? Porque o Senhor ainda não fez na sua vida do jeito que você queria. Discirna os tempos. Discirna os tempos. Porque nesses 12 anos o Senhor precisou tratar muita coisa dentro de mim. Para que hoje eu entendesse do jeito que eu entendo quando Ele me entregou. O Senhor tem os tempos nas mãos. Então, se a coisa estiver apertada do seu lado, olha para onde você vai chegar. Então, Ele falou, você tem autoridade para ministrar sobre o tempo nessa noite. Mas todos nós temos essa autoridade. Porque quem me capacitou não foi a minha pessoa. Quem me capacitou foi Ele em mim. Ele me capacitou todo esse tempo. A esperar, a aguardar, a me posicionar. Foi Ele. E diga comigo, Ele habita em mim. Ele habita em você. Isso não vem de sabedoria ou conhecimento humano, isso vem do céu, do pão da vida ao qual nós comemos quando o aceitamos. Quando você entregou a sua vida a Ele, você não entregou a sua vida como a um namorado que te machucou, ou uma namorada. Você não entregou a sua vida como a um pai que muitas vezes não soube cuidar de você, ou uma mãe e te machucou de certa forma. Esse não é Ele. Quando você entrega a sua vida a Ele, Ele pega nas mãos e você experimenta da verdadeira vida fluir através dEle. Esse é Ele. Amém? Então, a promessa nos conecta com esse futuro. Foi assim com Abraão. Lembra Abraão, velhinho, 75 anos, né? E aí vem uma mulher estéril, a mulher de Abraão estéril, o Senhor vem e diz que ele vai ser pai de nações, mas não tinha nenhum filho, não tinha nada, nem condições de ter filho.
Mas o Senhor o conectou com o futuro. O Senhor falou, você vai ser pai de nações. Você, a partir de você, eu vou levantar o meu povo. Abraão velho, Sara tinha cessado as regras, tudo contrário. Mas Deus conectou ele com o futuro. E o tempo passou. Foi necessário o tempo que o Senhor determina, mas ele alcançou aquela promessa. E ele viveu aquela promessa. Não foi assim com Davi? Existia um rei. Existia um rei governando sobre esse povo que começou lá em Abraão. E de repente o Senhor vem e fala, eu vou levantar outro rei, porque rejeitou Saul, e falou, eu vou levantar outro rei. E é um menininho, pastor de ovelhas, lá escondidinho. Chega na casa de Jessé, aquele monte de homem bonito, moreno, alto, bonito, sensual, como diz a canção, não sei se era moreno, isso aí é o que estou falando. Mas estava lá. E o profeta olhou e falou, esses aqui são os reis. E foi um por um, e o Senhor, manda chamar mais um que está faltando. Ei, a promessa que o Senhor tem para você, Ele não vai colocar outro no lugar, ela é sua. Ele manda chamar que está faltando. Manda chamar que está faltando fulano. E é por isso que Ele te conectou no corpo. Você não vai perder nada. Nosso Pai não é usurpador. Nosso Pai não brinca com as nossas emoções. Nosso Pai não nos desampara. Ele é fiel. Ele é justo. Amém? Foi assim com Pedro e André, os pescadores, né? Estavam lá pescando peixinho. Jesus conectou eles com o futuro. Vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Conectou com o futuro, nem sabia. Eu fico viajando quando eu leio. Como que os caras estão lá pescando e vem aquele cara que diz que é filho de Deus, sei lá, e fala que eu vou ser pescador de homem. E eles foram conectados ao sonho, ao futuro. Eles foram. Todos esses homens que eu citei foram. Abraão, larga a tua terra, sai da tua parentela e vai. Davi, eu te farei. Vai. Você precisa ir em direção a isso. E o Senhor quer nos ajudar a discernir esse tempo, para que nós possamos caminhar em direção a isso. A Bíblia é um livro de Deus para nós. Ela nos conecta ao nosso futuro em Cristo. Então, por exemplo, você acabou de aceitar Jesus. Talvez você seja como eu, não conheça esse livro. Eu tinha aberto, mas todo dia, a minha realidade, eu estou falando o que eu fazia, todo dia eu fazia assim. E eu achava que entrava em mim. Eu não conhecia. Aí quando eu aceitei a Cristo e Ele veio habitar em mim, Ele abriu os meus olhos para as promessas que Ele tinha. E Ele me conectou com o futuro. Então aqui nesse livrinho, diz que esse Espírito Santo que habita em nós, Ele tem fruto, Ele se manifesta através de nós, porque Ele é uma pessoa. Então, por exemplo, eu era um pouco brava. Não era muito pouco, não. Era muito brava. Mas aqui nesse livro diz que o fruto dele em mim me faz uma pessoa pacífica, uma pessoa mansa, uma pessoa de paz. Mas eu não era assim quando eu o conheci. Mas ele me conectou com o futuro e falou, mas você pode ser assim se você quiser. Então eu falei, eu quero ser assim como o Senhor diz que eu posso ser. Ele te conectou a um futuro. Dentro de você, em cada característica. Ele te conectou a um futuro no modo de falar, no modo de pensar, no modo de vestir, no modo de andar, no modo de ver as coisas. A questão é, você está conectado e vivendo para alcançar esse futuro? Ou você continua vivendo na circunstância limitante que se apresenta hoje no seu dia? Nós temos uma promessa. Nós temos promessas da parte dele. Nós fomos conectados ao futuro. Sabe qual a maior conexão que existiu? Você e eu estávamos fadados e condenados à morte. Mas eu vou morrer, sim. Mas agora esse corpo vai morrer, porque eu fui conectada a um futuro eterno. Você, quando recebeu Ele como Senhor, você foi conectado à eternidade. Você não é mais deste mundo. Você está de forma provisória, cumprindo um propósito e manifestando a Ele, mas você foi conectado à eternidade. Você foi conectado a um futuro eterno. Nele. Eu deixo de ser temporal e limitado e passo a ser eterno. Os olhos nas promessas, nas palavras liberadas, não nas circunstâncias. A visão do futuro, da palavra profética é o nosso penhor. Qual é a garantia?
Quando você está ali o dia a dia, como cada um de nós teve um dia aqui ao chegar aqui, cada um de nós passou por diversas circunstâncias. Qual é a garantia? Como é que eu sei? Porque às vezes o medo bate, a angústia bate, o temor vem, a insegurança vem. A promessa é o penhor, a promessa é a garantia. A promessa que Ele nos fez, manter o alvo nela, nos garante que Ele é fiel para cumprir. E o Senhor vai te levar a viver situações no dia a dia em que Ele te demonstre isso. Que Ele é fiel sim. Quantos aqui já experimentaram aquela coisa pequena, mas que você fala assim, uau, só o Senhor podia ter feito isso. E você tem uma convicção, porque só você sabia. Ninguém mais sabia daquele desejo, daquela situação. E você tem convicção. Meu irmão, se Ele é fiel, o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, que criou céus e terra, para se importar e cumprir algo tão pequeno sobre a sua vida, que dirá o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Se Ele é fiel para se eu importar com a vaga, quando eu vou estacionar e não sei fazer aquela, como chama, baliza, eu não sei nem o nome. Eu não sei nem fazer aquilo, eu já vou orando, Senhor prepara, e Ele prepara, porque eu sei que é Ele que prepara. Ele vai cumprir todo o resto na minha vida. Você pode falar, nossa, como ela é positiva. Não, filho, eu sou eterna mesmo, eu conheço meu Pai, Ele habita em mim. E eu sei que Ele é fiel para cumprir. Porque eu também sei que nas noites de angústia, quando o choro vem, Ele estava lá comigo e me tomava nos braços e me consolava. Eu sei que Ele é real e que Ele é fiel e que Ele vive em mim. E vive em você. Vive em você. Fale comigo, a promessa é a minha garantia. Você tem uma garantia. Amém? E tudo pode contrariar. Isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Tudo pode contrariar. Mas nós precisamos discernir o tempo em que nós estamos dentro dessa caminhada. A viver aquilo que o Senhor tem. E aí o Senhor me levou a uma situação muito interessante lá no livro de João. Se você quiser abrir comigo, no Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 1. Algo que eu sempre li e não entendi. Falar para vocês, eu ficava até meio, nossa, Jesus, o senhor, às vezes o Senhor é um pouco esquisito, né? Porque está escrito assim em João, ó. Vai falar do primeiro milagre que Jesus fez. E lá em João 2:1, diz assim, ó. 3 dias depois, houve um casamento. Jesus, fala comigo, Jesus gostava de festa. A gente tem que gostar de festa, de alegria, gente. Jesus gostava de festa. O primeiro milagre dele foi numa festa. Lá em casa tudo tem festa, até com 2 tem festa. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da Galileia, achando-se-lhe a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ó, pensa a mãe, né? Mãe é mãe, né? Mãe chegou lá, olha, não tem mais vinho, acabou o vinho. Mas Jesus, olha Jesus. Mas Jesus lhe disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, eu sempre li isso, achei Jesus grosso. Vou falar a verdade. Falei, nossa, Jesus, o Senhor foi grosso aqui, nunca entendi. Mas hoje eu entendi. Então ela falou aos serventes. Ele acabou de falar assim com ela, né? De modo ríspido. Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, aos garçons, né? As pessoas que estavam servindo ali. Fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas, né? 6 potes, 6, como falar? Jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Ou seja, estavam ali os jarros que os judeus lavavam, né? À mão. Pensa que água limpinha, boa que estava lá. Tinha 6 desses e eles lavavam, todo mundo a mesma água à mão. Tinha 6 desses. Vai vendo o que Jesus fez. Estava ali as 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um lavava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, né? A pessoa que cuidava da festa, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você, porém, guardou o bom vinho até agora.
e com este deu Jesus princípio. Diga comigo, princípio. Aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então esse foi o primeiro milagre de Jesus. Transformou aquela água da purificação em vinho. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que o Senhor quer falar nessa noite, Ele me trouxe ao coração, é de tempos. E aí Maria, essa resposta sempre intrigante, que eu falava, nossa, mas se meu filho falasse assim comigo, eu acho que eu ia dar uma chinelada. E aí Jesus fala, né, desse modo com ela, ainda não é chegada a minha hora, o que eu tenho contigo, mulher? E o Senhor me dizia o seguinte, isso aqui fala de um tempo profético. Isso aqui fala de um início de um tempo profético. Jesus era ligado a Maria pela carne, porque ele foi gerado, o verbo que se fez carne no ventre de Maria. Na natureza humana, o Jesus, o verbo vivo encarnado, o Cristo encarnado em Jesus, aquele bebê que nasce do ventre de Maria, uma ligação natural. Mas Jesus está para iniciar o primeiro milagre dele. E quando ele fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? O Senhor me dizia, ele está encerrando um tempo em que se relacionava pelo natural. E a partir de agora ele começa a manifestar o espírito que ele carregava. Ele rompe com o tempo, ele diz, o que eu tenho comigo? Eu não tenho mais com essa natureza, não é mais a partir daqui que eu fluo. Eu fluo agora com aquilo que o Pai colocou dentro de mim, com a glória que estava nele. E o que isso tem a ver com a mim e com a sua vida? Quando nós aceitamos a Jesus, nós temos esse mesmo tempo. Quando nós recebemos a Cristo, nós temos uma natureza natural. Um velho homem, o homem adâmico, o homem feito lá em Adão, ao qual todos de nós somos descendentes dele. Nós temos essa natureza. Mas quando nós aceitamos a Cristo, inicia-se um tempo profético sobre a nossa vida, onde a gente não vive mais no natural, mas no homem espiritual, para fazer como Jesus, manifestar a glória daquele que nós carregamos. Então nós precisamos dizer como Jesus diz, o que eu tenho contigo, Adão? O que eu tenho contigo, Adão? Aqui acaba o Adão. E aqui começa Cristo, a manifestação da glória de Cristo, a manifestação da glória do Pai através de Cristo. É isso que Jesus está apontando, o início de um novo tempo profético. Agora, sabe qual que é o problema? O problema é que muitos de nós falamos, ok, pastor, eu já comecei a viver esse tempo, porque eu aceitei a Jesus. E o Senhor dizia, não. Entregar a sua vida a Cristo é o primeiro passo, é abrir a porta. Mas vocês lembram que lá em João, está escrito lá em João 14,6, o que é? Eu sou o caminho, verdade e a vida. E o Senhor me dizia assim, alguns não discernem os tempos. Eles discernem sim o tempo que é a verdade, Cristo é a verdade. E aí você fala, achei a verdade, achei a Cristo. Eles discernem que eu sou a vida, porque Cristo é vida, e eles discernem a vida, mas eles não me discernem o tempo de ser o caminho, porque eles continuam andando no caminho do velho Adão, da velha natureza, do Adão que ainda há. E lugar de Adão, diga comigo, é só um lugar o de Adão. Fala comigo, é só um lugar o de Adão. Qual lugar é o de Adão? Na cruz, morto, crucificado. Mas o Senhor me dizia, eu sou o caminho, mas muitos não me levam pelo caminho. E aí você tem a verdade, que é a porta de entrada. Você tem a vida, que é uma promessa sobre a sua vida. Mas durante o caminho nós vamos caminhando com Adão. E aí o Senhor vai continuar. E por que nós caminhamos em Adão se nós já temos o caminho dentro de nós? E o Senhor me dizia que para liderar em Cristo qualquer área das nossas vidas, nós precisamos discernir o tempo de calar as vozes que ativam a velha natureza em nós. Calar as vozes que ativam, que alimentam a velha natureza em nós. E o Senhor me dizia, é tempo de calar essas vozes. Sabe por quê? Porque Adão em nós já morreu. Ele morre na cruz. Essa velha natureza já está morta. Essa velha natureza já está morta. O que são essas coisas mortas? Coisas que nós já vencemos.
com as quais às vezes nós queremos conversar, com as quais às vezes alguém vem soprar aqui, nossa, mas você continua assim, você continua assado, nossa, aquela situação, e nós queremos conversar com essas situações. E o Senhor falava assim: quem conversa com o passado, conversa com o demônio, porque o passado em Cristo está morto, e morto não fala, quem fala é o inferno. Pegou essa? Quem conversa com o passado, conversa com o demônio. Porque o passado em Cristo está morto, Ele nos diz isso, no mar do esquecimento está morto, crucificado em Adão. Então você não está conversando com o morto, você está falando com o inferno. Porque é Ele que conhece o passado, é Ele que resgata o passado, é Ele que tira e vem soprar no seu ouvido. E aí você tem lá o alvo, a promessa, você tem tudo que o Senhor está falando. E aí as vozes vêm, para pegar coisas que você já tinha vencido. Para pegar coisas que você já tinha firmado no seu coração. E vem essa voz sorrateira. E vem essa voz às vezes de quem você menos espera. Nossa, mas isso ainda, né? E o Senhor me falava: é tempo de calar essas vozes. Não tolerem essas vozes. Não tolerem essas vozes, dizia o Senhor. Isso não é conversa com o passado, isso é conversa com o demônio, com o inferno. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, o inferno foi vencido na cruz. Teve um que pisou a cabeça dele. E esse um habita em nós. Nós não temos que temer. Nós temos que calar essas vozes que querem despertar o Adão em nós, essa velha natureza, aquilo que você já tinha vencido e que de repente você acorda pela manhã e você está, mas isso, e a minha cabeça, e um pensamento, e aquilo vai tomando peso, vai ganhando forma, cor, vida, cheiro, até que saia, até que você pratique. Diga comigo, é tempo de calar todas essas vozes. E aí, o Senhor me falava de uma ilustração. Ele falava assim: quando termina o seu dia, quando termina um dia para você, para trazer isso de modo mais claro, o que você pensa? Você pensa assim: mais um dia de vitória ou menos um dia de luta? Foi interessante essa ilustração que o Senhor me deu. Hoje, quando você for deitar, você vai orar, você vai conversar com o Senhor. Puxa, mais um dia de vitória. Ai, Senhor, mais um dia de luta. Consegui chegar ao final de mais um dia de luta. O que você fala? O que você pensa? Eu já pensei um monte de dias. Ai, Senhor, mais um dia de luta. Ai, Senhor, me dá misericórdia para amanhã, para eu aguentar. Já, muitas vezes. Aí o Senhor me levava a pensar assim, refletindo o seguinte: o seu ponto de vista fala de como você tem discernido os tempos na sua vida. O seu ponto de vista dessa frase, como eu vou me deitar, dia de vitória ou dia de luta, ele diz do ponto de vista da sua vida. E ele fala de qual árvore você está inserido. Se você já está na árvore da vida, ou se você continua na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer ver? Ele me deu uma figura. Então vamos lá. Professor, é assim. O que é que tem aqui na minha mão? Me ajudem, falem, pode falar. O que é que tem? Um copo cheio, vazio, como é que tá? Hã? Metade, meio o quê? Meio cheio e meio vazio. Hã? Hein, Maristela? Tá assim? Não tá tremendo? Meio cheio, meio vazio, né? Você já viu aquela história? Depende, meio cheio e meio vazio. Se você olhou aqui e viu o copo meio cheio, isso fala de qual natureza você está, o Senhor me dizia. Eu vejo um copo meio cheio, quase cheio. E o Senhor me falava assim, ó, o copo meio cheio, eu vejo o que eu tenho e alegro-me pelo que virá. Vem mais. Eu vejo o que eu tenho um copo meio cheio. Já me alegro com o meio cheio. E vem mais, eu vou beber. Vem mais. Vem mais. Mas se você olhou aqui e viu um copo meio vazio, o Senhor dizia assim: eu vejo só o que se foi, eu vejo o passado. E eu me entristeço porque o que eu tenho vai acabar. Quando eu vejo um copo meio vazio na minha vida, eu me entristeço porque metade já foi. E esse que eu tenho ainda vai acabar. Como é que você tem visto a sua vida? É o copo meio cheio ou meio vazio? Como é que você tem olhado para você, na sua idade, o tempo cronológico que você vive?
E o Senhor me falava de algo muito maior que Kairos, de Kairos, que é o tempo dele. O Senhor me falava de Cronos. Como é que você tem visto a sua idade? Ah, pastor, ali. Ah, já passou. Eu cheguei aqui, mas cheguei tarde, porque eu não estudei, papapá, aquela coisa toda. Ah, o meu ministério até agora. Não terminei nem o 2º grau. Como é que você está vendo o seu copo? É meio vazio? Se ele estiver meio vazio, você tem que ser tirado do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque naquele jardim tinha uma árvore da vida. E essa árvore da vida foi plantada em você no momento em que você aceitou a Cristo. Para que você possa ver o copo meio cheio. Porque Ele já derramou e Ele vai derramar mais e mais. Forma transbordante. A medida, como é que é? Recalcada, sacudida e transbordante. Essa é a medida que Ele tem para as nossas vidas. E eu não falo só de finanças, eu falo em tudo. E o mais importante que eu posso falar é de vida. Como é gostoso olhar a vida através dos olhos de um novo convertido, que acha um tesouro. Como ministro, nós temos essa satisfação de cuidar de vidas. Porque a gente já caminha 12 anos com o Senhor de forma apaixonada. Mas aí você vê aquele primeiro amor. Aí você vê aquela paixão. Que gostoso é isso! Ela encontra o copo meio cheio e ela nem sabe o que tem para pôr, mas ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. Seu copo está meio cheio ou meio vazio? Sabe como que o Senhor falava assim, vou ajudar vocês a identificarem o copo meio vazio. O copo meio vazio é aquela pessoa que está esperando o corte, que se comprometeu a viver um relacionamento em corte, ou seja, não está com ninguém, está no vácuo, como diz. E aí ela senta numa roda, a Marcela deu risada. Ela senta para conversar e ela só fica falando do que ela perdeu. Ai, agora não dá mais para beijar, né? Agora não dá mais para ficar. Agora só fala do que ficou. Agora eu não posso dar uns pegas. Assim, não sei como é que fala mais, né? Mas fala. Sabe? E ela fica falando do que ela perdeu, do que ela não pode, do que ela não faz, do que todo mundo está fazendo e ela não. E o Senhor me dizia, o copo está meio vazio, porque só olha o que perdeu, não olha o que eu derramei. Eu derramei da minha graça, eu derramei de um casamento pleno lá prometido, eu derramei vida. Mas está olhando o copo meio vazio. Eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. E Ele tem copo meio cheio, tem para encher muito mais. Medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele falava que o copo meio vazio, por exemplo, é aquela pessoa que passa um tempo financeiro muito difícil, e daí ela vê as dificuldades, ela fala, nossa Senhor, muito difícil. Ó, o dízimo, o Senhor está sabendo que o dízimo, né? O Senhor está vendo que está difícil para ofertar, para dizimar. Então o Senhor sabe e vai conversando com Deus. Está vendo o copo meio vazio, porque quando eu vejo o copo meio cheio, Senhor, está tudo difícil, mas eu construo um altar de fidelidade ao Senhor. Eu não abro mão de ser fiel ao Senhor, porque tudo vem do Senhor. E o meu copo será transbordante, quem vai fazê-lo é o Senhor. Mas se eu estou na natureza, lá na raiz do bem e do mal, meu copo fica meio vazio. Outro exemplo de meio vazio, vai pegando aí. Aquele pai que agora está em Cristo, e ele continua falando, é uma coisa que a pastora Fanny fala que eu adoro, né? Que ela brinca, né? Ele é pai e mãe. Quantos são pais e mães aqui? Dêem assim um tchau. Legal. Ele é pai e mãe, ele está em Cristo. E em Cristo, nós entendemos o que é paternidade, certo? Paternidade é uma plataforma. Eu, meu esposo, nós somos uma plataforma para lançar os nossos filhos. Não é para o abismo, nem muitos pais estão lançando. É para um destino profético. Então eu procuro escutar do Espírito Santo o que o Senhor tem para essas 3 joias preciosas que o Senhor pôs na minha mão. O que o Senhor tem de destino profético, o que eu preciso fazer. Mas quando o pai que enxerga o copo meio vazio, não enxerga o copo cheio, ele é um pai em Cristo e ele põe o filho na caixinha de algodão. Meu bebezinho. Ai, meu bebezinho. As mães adoram pôr o filho na caixinha de algodão. E fica na caixinha de algodão, o bebezinho. E não discerne que é tempo de ativação, que é tempo de lançar o destino profético, que é tempo de fazer um homem e uma mulher forte. Que o que você não sabe, como o que eu não sei, o Senhor vai nos ensinar. E aí nós temos uma geração de crianças cristãs mimadas, sem limite, sem saber se posicionar. Que governo? Aí, a pergunta é uma sucessão.
Se você não estabelece esse princípio, se você não entende em que raiz você está plantada, você prejudica o futuro do seu filho, atrapalha aquela promessa que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele. Porque para alcançar lá, ele vai ser frustrado pela vida. Mas se essa frustração é gerada dentro de casa, você ensina ele a ser forte, você ensina ele a passar por isso, ele a avançar, ele não tira o olho de lá. Mas depende, o copo está meio... Quando o copo está meio vazio, o que o pai enxerga? Ai, meu filhinho vai crescer, vai tão bonitinha a Helena, né? Fofinha, gordinha, 10 quilos com 4 meses, com 12 eu nem sei como é que vai estar. E daí eu quero guardar ela para mim. Ai, que bonitinha, não quero que ela saia de casa. Daí já viu aqueles filhinhos que tem 50, 40, 60 e estão lá dentro da casa da mamãe e do papai? Falo de mães que seguram seus filhos. Tem diversas realidades. Eu falo daquela realidade que todo mundo conhece. Aquela mãe que não soltou o filho e o filho não soltou a mãe. É dessa realidade que eu falo. Que todos nós conhecemos. Quem conhece alguém aqui? Eu estou falando bobeira. Ai, amém, que susto. Conhecemos. Não solta. Solta. Quando nós vemos o copo meio vazio, aí tem aquele irmão da igreja. Né? Tem aquele irmão na igreja. Nós. E aí você empresta o seu ouvido. Você empresta a sua boca ou você empresta o seu ouvido para lançar, ativar o velho Adão, para propagar uma fofoca, para propagar um comentário, para dizer, não, acho que não é bem assim, essa pastora aí não vou muito com a cara dela, não gosto, você viu que ela fala esquisito? Não é que tem que falar bem de mim não, irmão, não é isso. Mas quando eu estou vendo o copo meio cheio, meio vazio, nada me serve, eu preciso criticar, eu preciso, na verdade, manifestar algo que eu ainda carrego e que não vem de Cristo. Essa é a raiz. Diga comigo, meu copo, meio cheio. Sabe por quê? Porque tem mais. Porque tem mais. E o mais que eu falo é de circunstâncias da vida. Porque na verdade em Cristo nós já fomos preenchidos por completo. Em Cristo nós já recebemos a plenitude de tudo que nós somos. O acréscimo, aquilo pelo qual você anseia, eu anseio nas nossas vidas. Aquela situação que você deseja vencer, que você deseja passar, a situação financeira, no casamento, com os filhos, tudo isso é o acréscimo do Senhor. Mas você precisa discernir nessa noite que você já vive no tempo em que você é pleno. A plenitude não vai chegar na sua vida quando isso que você quer chegar. A plenitude não chegou à minha vida quando o Senhor me deu a resposta de 12 anos. Eu já era plena nele. E Ele me concedeu a graça de transbordar. Eu não comecei a servir Ele ontem, a amá-lo ontem. Eu comecei a amá-lo no dia que eu entreguei minha vida a Ele. E quando eu não via nem cheiro de fumaça, de que o que eu esperava se cumprisse. Então ontem, Ele apenas fez com que o copo transbordasse. Mas o meu amor por Ele é inteiro. Essa é a raiz da vida, a qual você e eu fomos enxertados. É tempo de calar todas as vozes. Diga comigo, é tempo de calar todas as vozes. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Qual voz tem guiado o seu dia? Qual voz tem alimentado o seu coração? Cale as vozes que não contribuem para a promessa, para o alvo, para o propósito, para o salto. Cale essas vozes. Não é mais tempo de tolerar, dizia o Senhor. Não tolere Jezabel. Não tolere. Não tolere nada que venha contrariar aquilo que o Senhor disse a você que será feito. Não tolere dentro do corpo alguém que se achegue para contrariar aquilo que o Senhor está construindo. Eu cheguei na igreja também, não compreendia muitas coisas, mas eu sempre tive uma coisa no meu coração: aquilo que eu não compreendo, Deus vai me fazer compreender. Nunca emprestei minha boca para nenhum comentário daquilo que eu não entendia. E o Senhor foi fiel comigo e me levou a entender cada coisa. Quando o Senhor olha para o nosso coração, e Ele olha para o nosso coração, Ele não olha para a nossa aparência, Ele não olha para a nossa conta bancária. Tudo isso podem ser evidências do que você carrega. A minha roupa, o modo como eu me visto, eu não me visto para ir à igreja, porque eu sou igreja. Então quando eu estou lá na praia, no Ubatuba, que todo taubatiano está, eu sou igreja. Vocês riem, mas vocês falam assim também. Eu não falava assim que eu era de São José, só quando eu vim para essa terra que eu fiquei falando assim.
Então, eu sou igreja em Ubatuba. Eu me visto com decência porque o meu corpo é templo dele. Eu quero dar bom testemunho dele. Eu não tenho roupa de igreja e roupa de semana. E é por isso que você vê aqui homens e mulheres vestidos com o seu boné, com a sua calça, com a sua bermuda. Porque ele é a igreja onde ele for. Está entendendo? A minha boca não tem que ser aqui, a paz do Senhor, irmão, glória a Deus, aleluia, eis que te digo. Não, o meu vocabulário ele tem que ser de igreja todos os dias, com a minha filha, com o meu marido, com os meus amigos, no trabalho. É um vocabulário só, porque eu e ele somos um, aonde eu for, ele está comigo. Entende? Cale as vozes. A gente fica prestando atenção nas vozes, e eu já prestei muito. E elas te cegam de tantas coisas boas que o Senhor trouxe às nossas vidas. O Senhor nos melhora em tudo. Ele nos aprimora em tudo. Ele nos renova. Esses dias eu falei para uma pessoa, estou pensando o que eu vou estudar, mas com 40 anos, eu falei assim, mas não vejo a hora. Com 40 anos eu estou tendo filho, agora acabou, não tenho mais. Mas com 40 anos... é vida, ele gera vida, uma vontade. Eu olho para o apóstolo Hélio e eu fico comovida. Que vida é essa? Que vida é essa que quer servir, que quer fazer, que quer cuidar, que quer manifestar? Isso está disposto a nós. Mas as vozes dizem, olha, você não conseguiu isso ainda. Olha, aquela situação não se resolveu. Cale essas vozes nessa noite. Cale essas vozes. Você foi plantado em Cristo, na árvore da vida. A vida flui de você. E tudo que precisa ser aperfeiçoado, será. Você acha que eu tinha alguma competência de estar aqui falando do Senhor? Nenhuma. Nenhuma. Ah, você estudou isso tanto faz. Paulo falou que isso era lixo. Estrume, né? Ele falou. Mas nele, habitando em mim, me capacita, me dá habilidade, me dá condições de abrir a boca e falar algo, seja aqui, seja no WhatsApp, seja do lado do meu irmão, seja num ponto de ônibus, seja numa fila de hospital, é a mesma coisa, porque quem flui é o mesmo, e você é apto a isso. Não interessa o seu carro, a sua casa, se você casou ou não casou, você é plenamente apto a isso. E Ele escolheu você para isso. Ele te escolheu, não foi você. Ele te escolheu, por amor a mim e a você. Então a sua história é apenas um detalhe, que ficou no passado, mas que talvez você esteja conversando demais com ela. Não é para bater nem um papinho, nem um oi, nem um joinha assim, ó, com a nossa história. Porque a história está morta, e morto não fala. O apóstolo Hélio disse que a gente quer, quando chega, quem já sentou lá, ele falou assim, morto não fala. Por que está falando? Morto não fala. A história está morta. Pastora, mas ainda dói. Pastora, mas ainda machuca. Ei, deixa Ele te curar. Deixa Ele restaurar como Ele fez comigo. Deixa Ele fazer você olhar e falar assim, poxa, aqui ó, tem uma cicatriz, eu vou te falar o que é. Porque não dói mais, não machuca mais, está morto, está lá atrás. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Cale essas vozes nessa noite. Eu só quero uma voz. Fala comigo, eu só quero uma voz. Lá em Gênesis está a voz que você quer. Está lá em Gênesis 1, primeiro livrinho da Bíblia. Se você não conhece como eu, está lá em Gênesis 1. Lá no Gênesis 1, 27 e 28, isso aqui eu aprendi na escola de profeta, fiquei fascinada. Olha que coisa linda, né? Já li tantas vezes. Deus faz lá Adão e Eva, Gênesis 27 e 28. E Ele tira do pó da terra Adão, e Eva e Adão já estão ali. E no 27 diz assim, ó. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, repita comigo, e lhes disse. Repita comigo, lhes disse. A primeira voz que eu e você escutamos não foi a da serpente, não foi a do nosso irmão. Ele disse, Ele ordenou, sede fecundos, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar sobre peixe do mar, aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. A primeira voz que soprou ao ouvido de Adão, a primeira voz que soprou aos nossos ouvidos foi a voz do Pai.
Foi a voz do Pai. Essa voz, ela está contida dentro de nós. E aqueles que ainda não acessaram, buscam carros, cavalos, dinheiro, mulheres, homens, e não encontram, porque algo clama dentro deles, e que clama por essa voz que você já encontrou. Você foi feito para ser plugado no Senhor. Você foi feito para ser plugado no Senhor. Já viu coisa chata que é aquelas tomadinhas de aparelho que vem com 3 e daí a sua casa é tudo de 2 buraquinhos? Não tem um negócio assim? Ô, coisa chata, porque daí você tem que ficar pondo, como chama aquele lá, o adaptador. Deixa eu falar, você e o Senhor não precisam de adaptador. O plug é perfeito, porque Ele é em Cristo. A conexão é imediata, se mescla, se mistura. Você foi feito para isso. Sábado na Santa Terezinha tem um monte de jovens, de meninos e meninas que foram feitos para isso e estão clamando por algo. Para ser plugado no Senhor, conectado. E a conexão é eterna. A conexão não cai. É o Wi-Fi, não é o Wi-Fi. É uma conexão direta. Mas eles estão buscando em álcool, em sexo, em pornografia. E buscam. Uma geração que busca e que clama, mas dentro deles tem algo que clama. Eu preciso dessa voz que diz que me ama, que me chama de filho. Que me leva ao deserto para falar de amor. Porque no deserto eu não olho mais nada, só olho para Ele. Você não veio aqui para escutar a voz da serpente. Você não veio aqui para escutar a voz de homens. A primeira voz é a voz dele sobre a sua vida. E é por isso que você e eu estamos aptos a calar todas as outras. E eu já vou encerrar, não fique bravo. O Senhor me dizia algo a mais. Guarde isso. É tempo de calar todas as vozes. E é tempo de guardar o coração. O Senhor tem falado muito comigo sobre essa palavra. Veja, Jesus quando fez o primeiro milagre ali, lá na bodas de Caná, ali diz que ele foi o quê? O princípio. Veja, princípio é o começo. Ele já não saiu falando, é o seguinte, eu sou o Filho de Deus, já estou falando aí para todo mundo. Aquele que João anunciava sou eu mesmo. Não. Ele guardou. Ele foi discernindo os tempos de como se mover, de como falar. Sabia que teve momento que Jesus falava, como no sermão da montanha, quando ele ministrava, quando ele pregava. Tinha tempo que Jesus se calava, quando ele se retirava dos seus discípulos e ia buscar o Senhor. Quando ele foi fazer o jejum, ele foi sozinho, quando ele ficou os 40 dias. Ele se calava. Jesus sabia o tempo até de fugir, até de, porque senão ia apedrejar, está isso lá. Jesus sabia o tempo de se entregar. E em cada tempo que ele se movia, ele discernia o modo de falar, o como falar e o que falar. Em nenhum momento ele saiu exaltando a si mesmo. Ele sabia o que ele carregava. Ele sabia que ele tinha vindo, mas ele não saiu expondo o seu coração. Ele foi preciso. E essa precisão está sobre as nossas vidas. E quando o apóstolo Oscar Zamúdio veio ministrar a essa casa, eu guardei isso que ele ministrou e ele falou assim: porque o inimigo, diante da palavra profética, da promessa, lança tudo ao contrário na sua vida. Ele falava do sonho, eu coloquei promessa. Por que você precisa guardar o seu coração? Sabe Maria? Maria, quando ia vendo Jesus ali, tão novinho, 12 anos no templo, falando aos doutores da lei, a palavra diz que Maria guardava no coração. Maria não saiu no WhatsApp. Meu filho é o Filho de Deus. Olha lá, eu não entendo isso. Ei, guarda no coração. O filho nem tem WhatsApp, tem 2 anos e a mãe dá parabéns para ele no Facebook. Guarda o seu coração, guarda o seu tesouro. Para de expor algo e dar chance do inimigo atacar a sua vida. Qual é a raiz disso? Porque você precisa expor. Você precisa guardar para ser gerado, para receber vida. Uma geração que tem exposto tudo. O pai, coitadinho, o senhorzinho nunca entrou no Facebook, mas a gente dá parabéns para ele no Facebook. Por quê? Não sou contra o Facebook, gente, eu tenho.
Mas eu estou falando de uma exposição que está dando matéria-prima para o inimigo vir, saquear, roubar. E nós estamos achando que está tudo lindo. Ei, guarda os seus tesouros. Guarda os seus tesouros. Compartilhe a sua vida com homens e mulheres que vão alimentar o seu propósito e não te saquear e te roubar. Guarda a sua boca, guarda o seu tesouro, guarda aquilo que o Senhor está gerando. Aprenda com aquele que é o cabeça, que não saiu alardeando e falando, mas foi preciso. E quando chegou o dia de se entregar, ele disse: ninguém toma a minha vida não, eu dou. E vai chegar o seu dia de dizer: eu entrego, está cumprido, está consumado. Mas foi gerado no secreto com ele. Esses dias eu vi algo, alguém já falou disso aqui, no secreto. Venha para o culto e venha para o secreto. Você e o Senhor se derrame, grite, fale. Esqueça o celular no sentido de trazer exposição para aquilo que deveria ser secreto. Guarde o seu coração. Porque quando o inimigo sabe, ouve, ele ouve a palavra profética. Jump, o salto para o futuro. Ele vai trazer tudo às nossas vidas, contrário a esse salto. Guarde o seu coração, seja estratégico, seja estratégica. Aprenda a sentar na frente de homens e mulheres que vão ter uma palavra e te lançar para aquele destino, como eu fiz ao longo desses 12 anos na minha espera. Sentei de forma precisa na frente de homens e mulheres que me apontaram o caminho. E às vezes a pessoa que está do seu lado, a que você mais convive, ainda não tem discernimento da palavra que tem de ser lançada. É com essa que você deve guardar o seu coração. O Senhor está fazendo algo nas nossas vidas de forma poderosa, algo grande. Você faz parte disso, eu faço parte disso. E nessa noite, o Senhor nos levou a entender mais dos tempos, dos momentos, daquilo que nós estamos vivendo. Amém?